Assinale a opção que apresenta a frase que indica uma opinião e não uma dúvida ou uma certeza. Moçada, essa questão aqui, ela cobra da gente, aquela ideia que a gente comentou sobre a questão que a gente comenta, né? Ao comentar as provas, eu sempre falo isso para vocês, que a banca, ela muitas vezes, ela cobra da gente a maturidade de leitura, né? A maturidade de leitor. O que acontece aqui nesse caso é o seguinte, muitas vezes você tem uma expressão, poxa, essa expressão eu já li em algum lugar, eu já fiquei sabendo disso em alguma situação. Então, ela explora aqui a intertextualidade, isto é, a referência à fala de alguém. E isso é nossa maturidade de leitor. É a nossa maturidade por aquilo que a gente vai lendo. E outra coisa, fazendo e refazendo várias provas, porque muitas provas a banca repete aquelas frases já conhecidas. Então, olha só essa questão. Essa questão ela coloca assim pra gente, olha, assinale a opção que apresenta a frase que indica uma opinião e não uma dúvida ou uma certeza. Vamos lá. Quanto mais fortes somos, menos provável é a guerra. Esta frase, ela é uma frase feita. É já uma frase já observada, né? Já é uma frase feita, beleza? E essa frase não é a opinião, por exemplo, do autor, beleza? Não é a opinião do autor, mas é uma frase feita. Eu quero te perguntar o seguinte, ela tem verdade? Ela transmite certeza, verdade? Olha só, quanto mais fortes somos, menos provável é a guerra. Concorda comigo? É uma relação lógica de que quanto mais forte é uma nação, menos provável ela vai querer guerra. Menos provável, melhor dizendo, menos provável alguém vai querer guerrear com ela. Quanto mais fortes somos, menos provável a guerra. Nós não vamos querer conflito. Ninguém vai querer conflito conosco, porque nós somos fortes. Beleza? É uma verdade? Sim. Ok. Façamos a guerra para poder viver em paz. Façamos a guerra para poder viver em paz. A gente consegue perceber uma opinião aí, né? Façamos a guerra para poder viver em paz. Então a pessoa entra naquela ideia de que nós só conseguimos viver em paz se nós antes, né, nós lutarmos para isso. Então muitas nações foram construídas após muitas guerras, né? E agora vivem em paz, e elas já viveram um período de guerra. Então isso poderia ser uma verdade, uma certeza para quem vivenciou aquilo. É uma opinião, né? Isso aqui é uma opinião, façamos a guerra, isso aqui é uma opinião, façamos a guerra para poder viver em paz. Isso é uma opinião, correto? E tem certa verdade para quem viveu aquela situação. Uma espada obriga a outra a ficar na bainha. Uma espada obriga a outra a ficar na bainha. Isto é, se houver, né, uma espada obriga a outra a ficar na bainha. Isso aqui é o mesmo sentido de nós termos essa daqui, da alternativa A. Quanto mais fortes somos, menos provável é a guerra. Uma espada forte obriga a outra a ficar na bainha, a evitar querer conflito. Concorda comigo? Ah, sim, tem a ver, não tem? Sim. Então tem uma relação aí de verdade, não tem? Sim. Não vou dizer certeza, mas tem uma relação de verdade? Tem. Em meio às armas, as leis calam. Em meio às armas, quando há guerra, não há lei, cara. Quando há guerra, não há lei. Isso é uma verdade. Concorda comigo? Beleza, o que a banca queria com essas questões, com essa questão aqui? Que você percebesse que essas frases até agora, da alternativa A, B, C e D, não é uma simples opinião de alguém, mas isso é uma frase feita de algum pensador, de alguns pensadores. Tá? São frases feitas de alguns pensadores. Por isso que a gente falou que muitas vezes a banca cobra o seu entendimento a respeito de algumas frases já feitas. E isso a gente tem nessas 4 aqui colocadas. E aí, a banca, o comando da questão, olha só como é que ele suscita, né, a uma informação interessante. Assinale a opção que apresenta a frase que indica uma opinião e não uma dúvida. Olha, ela vai parecer ser uma dúvida, mas ela não é dúvida. Também nem certeza é. O que ela queria que você observasse, e aqui não é uma frase feita de alguém,
Questiono-me se é sábio sempre evitar a violência. Eu me questiono isso. Será que é sábio evitar a violência? Mas vamos lá. Isso daqui realmente é uma dúvida? Quando você ouve alguém falando isso, questiono-me se é sábio sempre evitar a violência. Na realidade, o que a gente tem aqui é uma opinião de que a gente não tem que sempre evitar a violência. Às vezes a violência é necessária. Concorda comigo? Ela se aproxima da pergunta retórica. Vem cá, é sábio sempre evitar a violência? Quando se pergunta isso, está na dúvida se realmente isso é provável ou não? Na realidade, o que nós temos aqui é o quê? Olha, há um levantamento, uma opinião aqui. Olha, eu julgo que seja melhor a gente evitar a violência. Como? Aqui sendo colocado, só um pouquinho. Desculpa. Questiono-me se é sábio sempre evitar a violência. Às vezes, eu prefiro não evitar a violência e partir para a briga. As grandes conquistas na história, por exemplo, foram assim. Se a nação sempre pensasse, se os grandes líderes sempre pensassem só em evitar a violência, não teriam conquistado alguma coisa, né? Então, nesse caso aqui, ó, questiono-me se é sábio sempre evitar a violência. Nós temos aqui uma opinião, nós não temos a dúvida. Dá para você ler e entender. Isso aqui não é uma pergunta porque tem uma dúvida. Quantas balas tem aí? Isso é uma dúvida. Quando ele se questiona, é uma opinião que ele dá, em primeira pessoa. Beleza? Então nós sabemos aqui que é uma dúvida. Agora vem cá, isso é uma certeza? Isso é uma opinião. Não há certeza se realmente é válido sempre evitar a violência. Não há uma certeza, né? Mas também não há dúvida. Isso é uma opinião. A dúvida aqui seria aquela ideia de que, já que é uma pergunta, então tem uma dúvida. Não. Ele chega a uma conclusão, então ele opina. Existe uma certeza ali? Certeza não, mas é simplesmente uma opinião. Bom, chegamos então a essa questão e a alternativa é a correta. Então o que a questão queria que você observasse é que nós temos aqui a frase feita de Bismarck, a frase feita de Aristóteles, a frase feita de George Herbert, a frase feita de Cícero. São frases feitas e elas são premissas muitas vezes. A partir delas geram raciocínios. Então elas são baseadas em certezas. São colocadas como verdades. E a Ban queria que você entendesse isso. Olha, essas frases aqui, as 4 primeiras, são vistas como certeza. As 4 primeiras são vistas como certeza. E aí, são premissas, são frases feitas, ok? E a partir dali, muitas vezes, se gera uma conclusão, uma opinião a partir delas. E aqui nós temos, questiona-me se é sábio sempre evitar a violência. Nesse caso aqui, ele está em dúvida porque ele se questiona? Não, isso é retórico. Na realidade, ele sabe, né? Essa opinião aqui é colocada como uma pessoa sabe que, às vezes, não se deve evitar a violência. Deve partir para cima mesmo. Por isso, a alternativa expressa a opinião.